Bom, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Espero que todos bem, tá? Todos em casa, tranquilos. Vamos continuar aqui, tudo bem? Eu sei que pode ter ficado um pouquinho de dúvida em relação à aula de graus, então eu vou fazer um resumo aqui com uma fórmula, tá? Para a gente poder realmente fixar. Eu não passei isso inicialmente porque às vezes pode dar um pouco de confusão, mas a gente vai trabalhar mais esse conceito, que é o quê? Regra de 3. Tá? A regra de 3 especificamente para a gente transformar graus em radianos é da seguinte forma. A gente estudou lá então que 180 graus é π, né, um número π, e pode falar que esse π está em radianos, que é graus. Então, se a gente quiser saber quanto que vale, por exemplo, 60 graus em radianos, a gente vai chamar aqui de x e fazer a regra de 3. A regra de 3 fala o quê? A gente vai cruzar essas duas informações. Então, a gente vai fazer esse aqui multiplicado por esse. E esse aqui multiplicado por esse. Tá? Vamos resolver aqui rapidinho para a gente ver quanto fica. Então a gente vai ter 180 graus vezes x, que vai ser igual, tá? É assim que a gente faz a regra de 3, tá? Igual a 60 vezes π radianos. Tá bom? A gente quer saber quanto que vale o valor de x, certo? Que o x aqui vai estar em radianos. Importante também vocês saberem que na regra de 3, a gente sempre mantém as mesmas unidades do mesmo lado. Então, se aqui a gente tem graus, aqui a gente só vai ter graus. 70 graus, 60 graus. Se aqui a gente tem radianos, que é uma unidade, igual graus, a gente vai ter radianos e radianos. Então, vamos ver quanto que vale o valor de x. Vamos deixar o x aqui isolado. A gente vai falar que x é igual. Vamos pegar o 180 e passar ele para o outro lado, né, do igual, dividindo. Ou seja, a gente vai ter 60 vezes π radianos dividido por 180. Tudo bem? Aqui a gente pode cortar, né, o zero com zero. Então vamos escrever de novo. O x vai valer 6 sobre 18, que foi o que sobrou aqui, né? 6 e 18 vezes π radianos. Π radianos, tá? Bom, mas 6 dividido por 18 a gente ainda pode simplificar, né? Por quê? Porque o 6 e o 18 são múltiplos de 6. Então, se a gente dividir em cima e embaixo por 6, a gente mantém a mesma equação, certo? Ou seja, então o x vai ser 6 dividido por 6 é 1, e 18 dividido por 6 é 3, certo? Vezes, a gente tem ali ainda o π radianos, tá? Ou seja, a gente costuma dizer que 60 graus em radianos é igual a π sobre 3 vezes, agora eu vou colocar uma bolinha, radianos. Lembre-se que o vezes, ele pode ser um xizinho pequeno, pode ser uma bolinha, ou pode não ter nada. Tudo bem? Então é isso. 60 graus em π radianos, que é o que a gente queria saber, né? Quanto é 60 graus em radianos? É π sobre 3 radianos. E vocês podem brincar aqui com 90 graus, 30 graus, 20 graus, tá? Quantos graus? 15 graus. Se for 180 graus, vocês vão ver que 180 em radianos vai ser π. Só vocês substituírem aqui, vocês vão ver que vai dar 180 dividido por 180. 180 dividido por 180 é 1. Ou seja, π radianos vai sobrar. Então, 180 graus é π radianos. Tudo bem? Depois vocês podem tentar brincando aí com outros graus, só para vocês entenderem melhor. Tá? Eu não passei inicialmente
essa regra de 3, porque por mais que ela seja mais fácil, às vezes alguém tem dificuldade com a regra de 3 e pode dificultar um pouquinho, tá? Bom, vamos continuar aqui. Quero falar agora sobre um outro tópico, tá? Que é falar alguns tipos de ângulos, né? Então a gente tem os ângulos. A gente tem os ângulos consecutivos. Ângulos. Usa pequena é ruim por isso, né? Você nunca sabe se vai chegar até o final. Ângulos consecutivos, tá? O que seriam esses ângulos consecutivos? É quando nós temos dois ângulos que são consecutivos. São consecutivos se somente se possuírem um lado em comum. Bom, então são dois ângulos que são consecutivos se somente se possuírem um lado em comum. Se não possuem um lado em comum, não são consecutivos. Um exemplo aqui, a gente pode ter, vamos supor que a gente tem um ponto aqui, tá? Um ponto O. E a gente tem duas retas. Uma reta que vai para lá, reta R, outra reta que vai para cá, reta S, minúsculo, tá? E a gente tem uma outra reta aqui, reta, sei lá, A, por exemplo, que divide essas duas retas aqui, né? Então a gente vai ter um ângulo aqui entre essas duas retas, tá? Então a gente pode falar que a gente tem um ângulo alfa. Importante notar que geralmente as letras gregas representam tanto plano quanto ângulos. Então vocês precisam ver se vai ser uma figura ou se vai ser um ângulo para decidir se a letra grega vai ser um plano ou um ângulo. Aqui a gente vai ter então um ângulo alfa e aqui um ângulo beta. Eles podem ser iguais? Podem, mas também podem não ser. Tá? Nesse nosso caso aqui, a gente vai falar que o alfa é igual ao beta. Tudo bem? Só para simplificar um pouquinho. Então a gente vai falar que o alfa é igual ao beta. Ah, mas por que você não escreveu alfa e alfa? Só para poder ficar um pouco mais didático. Tudo bem? Então aqui a gente pode escrever matematicamente, né, no matematiquês, que a gente tem um ponto. Aqui só para poder escrever, eu vou falar que tem um ponto aqui, tá? Então um ponto, sei lá, B, aqui é a letra minúscula, né? Aqui a gente vai falar também que tem um ponto C e aqui um ponto D, tá? Então a gente pode falar que O, né, até B na verdade a gente vai falar que esse ângulo aqui, né? Então é B. Eu até me confundi um pouco, né? Porque eu vou escrevendo só. A gente vai falar que esse aqui, ó, esse ângulo, vale alfa. A gente vai falar que de B até O e depois até C tem um ângulo. Então, ó, quando a gente colocar esse chapéuzinho aqui em cima, a gente está querendo dizer isso. A gente tem um ponto B, que vai até um ponto O, que vai até um ponto C, e que nesse O a gente tem um ângulo, tá? Que a gente pode falar que vale alfa.
Mas a gente não falou que o alfa é igual ao beta? E o ângulo beta, ele é do ponto C até o ponto O até o ponto D. Tudo bem? E que também tem um ângulo que vale beta, que vale alfa, que é igual a outro ângulo. Ou seja, aqui a gente tem um lado em comum, né? A gente tem um lado em comum. Se vocês olharem aqui, o lado em comum, na verdade é esse lado aqui, ó, OC, CO. É um lado em comum, né? Tanto o OC quanto, né, o OC e o CO. São lados em comum. É o mesmo lado. Por isso que eu coloquei em preto aqui, para diferenciar. Que é o mesmo lado, um lado em comum. Poderia ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, os ângulos iam mudar, mas não tem problema. Continuaria tendo o lado em comum. Ou seja, esses ângulos são consecutivos. Tudo bem? Vocês veem que até eu, às vezes, me confundo um pouco, porque se você realmente não parar, prestar atenção e raciocinar, às vezes você perde o raciocínio e esquece o que você está fazendo, tá? Bom, aqui a gente tem um outro conceito de ângulos, né, que a gente vai falar que são ângulos adjacentes. Tudo bem? O que são ângulos adjacentes, né? Igual eu acho que já comentei com vocês, adjacente é o que está do lado, né? Ao lado. Então aqui a gente vai colocar um conceito de ângulo adjacente, que são ângulos consecutivos, né, e não adjacentes. Aí vocês vão entender, né? Calma que às vezes não vai ficar muito ângulos, muito claro. Ângulos consecutivos e não adjacentes. Tá? Ah, o que significa isso? Mas você não falou que são adjacentes? Sim, mas eles são consecutivos e não adjacentes. Isso no conceito, tá? Mas na figura fica bem mais claro. Vamos entender o que é isso. Ângulos consecutivos e não adjacentes, tá? É porque, na verdade, não pode ser adjacente em relação... Porque senão vai ser esse mesmo caso, né? Então vocês vão entender. A gente tem uma reta aqui, tá? Que vai aqui, infinito, infinito. A gente vai ter um ponto aqui, ponto, pode chamar de A, né? Reta R, por exemplo. E um outro ponto que a gente vai chamar de C. A gente pode colocar um outro ponto aqui, que é um ponto O, por exemplo. E uma outra reta, né, que pode ser uma reta S, que vai até um ponto B. Tá? E aqui vocês podem falar assim, mas é uma semi-reta, é uma reta infinita, não importa, tá? Importa que a gente tem um ponto B que está nessa reta R. Essa é a reta S. E aqui, vocês pensarem ali, aquele conceito do ângulo, a gente vai ter um ângulo aqui, tá? Um ângulo beta. Vou trocar as cores só para vocês verem que pode ser qualquer um. E um ângulo alfa, tá? Ou seja, o que significa, né? O que é adjacente? É que está ao lado. Estão vendo aqui que ele está ao lado um do outro? Tá? Ah, mas ali também estava ao lado. Mas ali a gente chama de ângulos consecutivos, certo? Porque tem uma reta que divide ela em lados comuns. Aqui a gente não tem lados comuns, né? Então aqui a gente fala que os ângulos são adjacentes. Né? A gente pode falar que o A, o O e o B tem um ângulo beta. Então vamos lá. Do A até o O até o B, a gente tem um ângulo em O, certo? Que é beta. E a gente também tem um ângulo, né, que vai de P. Tanto faz de onde vocês leem, tá? Se vocês quiserem ler C, O, B ou B, O, C, o ângulo vai continuar sendo alfa aqui também, né? B, O, A ou A, O, B. Então, de B, O, C
é um ângulo alfa. Tudo bem? E aí a gente pode falar que esses ângulos são adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque eles estão um do lado do outro. Ó. Os ângulos consecutivos, né? Ó, eles são consecutivos, certo? B e alfa são consecutivos, mas eles não são adjacentes, né? Eles não são adjacentes naquele sentido que a gente falou. Eles não estão exatamente um lado do outro. Tá? Com uma reta dividindo. A gente tem uma reta aqui, mas que não divide exatamente daquela forma que a gente viu, né? Tudo bem? Às vezes pode ficar um pouquinho confuso para vocês, mas com os exemplos eu acho que fica um pouco mais nítido. Tudo bem? Bom. Mas lembre disso, tá? Consecutivo, um após o outro, e adjacente, um ao lado do outro. A gente também tem um outro aqui, que são os ângulos opostos. Tá? E aí a gente pode falar que são opostos pelo vértice. Vértices. Tá? O que significa isso, né? Que é quando um dos ângulos é composto pela semirreta oposta pelo outro. Né? Às vezes no português aqui não fica muito claro, né? Que é um dos ângulos, né? É quando um dos ângulos é composto pela semirreta oposta pelo outro. Desenhando fica bem mais simples. Como eu falei, às vezes no português, realmente vocês não entendem perfeitamente bem. Por isso que eu leio uma, duas, três, quatro vezes. Mas o desenho fica bem mais claro, né? Então a gente vai ter duas retas aqui. Uma reta R, uma reta S. E a gente pode desenhar alguns pontos aqui também, né? Então a gente vai ter um ponto P, um ponto C, escolhendo aleatoriamente, tá? Ponto A e um ponto B, certo? E aqui a gente vai ter uma coisa muito interessante, porque como são duas retas que se interligam, se a gente for analisar esses ângulos aqui, ó, a gente vai ver que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ah, Guilherme, como assim? Mas essa reta não pode entortar um pouquinho mais? Pode, mas quando ela abrir aqui, ela vai abrir aqui também. Tá? E a mesma coisa se diz em relação a esses dois ângulos aqui, que são iguais. Então, se aqui for beta, aqui vai ser beta. E se aqui for alfa, aqui vai ser alfa. Tudo bem? Então, a gente fala que esses ângulos são opostos pelo vértice, né? Eles são opostos pelo vértice, tá? E aqui a gente pode ter um ponto, né, que interliga todo mundo, né? Um ponto O, tá? O maiúsculo, escrevi pequenininho. Mas, então a gente pode escrever, por exemplo, né, a gente tem o A, O, B, com um ângulo em O, certo? Que vale alfa. Mas a gente também tem o ângulo C, O, P, que também vale alfa. Então a gente fala que esses ângulos são O, P, V. O que é OPV? Opostos pelo vértice. Tudo bem? Eles estão opostos por um vértice aqui.
Tudo bem? Eles são iguais. Isso sempre vai acontecer. Então, sempre quando vocês tiverem duas linhas se interligando, esses ângulos opostos vão ser iguais e esses ângulos opostos vão ser iguais. Isso vai ser interessante para vocês resolverem alguns exercícios. Tá bom? Só tem mais dois conceitos aqui para comentar de ângulos. A gente já encerra. Então, o quarto vai ser, a gente vai falar um pouco sobre bissetriz. Bissetriz. Tá? O que é a bissetriz? Igual eu falei, lembrem sempre de analisar a palavra, né? Se vocês não sabem o que é. Bissetriz. Bom, bi a gente sabe que é 2. Setriz, bom, não sei o que é setriz, mas vamos entender primeiro o conceito, né? É quando divide, né, um ângulo né, em dois novos ângulos. Certo? E aí aqui são ângulos que vão ser iguais, em dois ângulos iguais. Tudo bem? Ah, divide um ângulo em dois novos ângulos iguais. Pô, não entendi direito o que significa isso. Pela figura fica bem mais simples. Então a gente vai ter aqui outras retas, né? Vou colocar a reta R e a reta S. A gente vai ter um ponto aqui, por exemplo, o ponto O. E vamos definir dois pontos aqui também, né? Um ponto A e um ponto B. Aí, o que acontece? A gente tem um ângulo aqui, né? Entre esses dois, dessas duas retas. O que a bissetriz faz? A bissetriz vem aqui e divide esse ângulo exatamente em dois. Ah, mas vira ângulos consecutivos? Sim, exatamente. Aqui a gente tem uma reta, né? Pode ser uma reta T. E aí, só para definir, vamos colocar um ponto aqui, um ponto P, por exemplo. E esses dois novos ângulos que foram formados são exatamente iguais. Lembrem que quando eu coloco esse tracinho assim para cima, significa que esse aqui é igual a esse. Se eu colocasse dois tracinhos e um embaixo, é porque o primeiro significa um número e o outro significa outro número. Tá? Só para vocês entenderem. Se eu fizer assim, esse aqui, sei lá, é 2, esse aqui é 3. Eles são diferentes, tá? Se eu colocasse só um tracinho aqui, significa que eles são iguais, tá? Só para vocês entenderem quando a gente faz esse traçado, tá? Então, só falando matematicamente, o que significa, a gente tem que, então, o ângulo A, O, P, a gente tem um ângulo em O, que vale, vamos falar que vale alfa, é igual a alfa, e o ângulo P, O, B, também vale alfa. Ou seja, a gente poderia escrever que AOP é igual a POB. E aqui eu falo uma coisa talvez nova para alguns, que eu posso escrever isso com 3 setinhas no igual. Significa o quê? Aqui é igual, né? A gente tem esse ângulo é igual a esse valor. Aqui a gente fala que esse ângulo é estritamente igual, é totalmente igual a esse aqui. Qual que é a diferença de um para outro? Inicialmente para a gente nenhuma, tá? Pode pensar que é a mesma coisa. Geralmente a gente vai escrever com igual mesmo. Mas se vier assim na sua questão, na sua prova, pensem que é estritamente igual. Tudo bem? Ou seja, a gente pode falar que o OP
OP, essa reta aqui, OP, lembra que reta a gente significa assim, ela é bissetriz. Setriz. Ou seja, o AP é bissetriz, ou seja, bissetriz. Então são dois ângulos. Dois ângulos. É uma reta que divide em dois ângulos iguais. Tudo bem? O AP é bissetriz. É bissetriz de quem? Bissetriz desses ângulos aqui, ó. AOP e POB. Tudo bem? Bom, vamos aqui para o nosso último conceito dessa aula, que é agora 5, que são ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Tá? E aqui é importante que vocês vejam, revejam, para entender o que é suplementar. Tá? Eu vou escrever a definição aqui. Então, em uma reta, o ângulo é 180 graus. O ângulo forma, né? O ângulo forma 180 graus. Ah, professor, não entendi. Não tem problema. Em uma reta, quer ver, bota? Vamos desenhar. Não tem problema. Eu também entendia muito pouco as primeiras vezes que o professor falava isso. Por isso que é interessante que vocês desenhem e entendam o conceito. Em uma reta, o ângulo forma 180 graus. Tudo bem. Em uma reta, o ângulo forma 180 graus. Certo? É isso. Nossa, tão simples assim? É, simples assim. Mas o que pode dificultar? Se a gente... Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. A gente já termina. Sempre quando eu colocar EX é exemplo, tá? Exemplo, exercício. Mas a gente pode ter, então, uma reta aqui. Uma reta T. E a gente vai ter uma outra reta aqui. Parecido com o que a gente já fez. Uma reta V, minúsculo. Tá? A gente vai falar que esse ângulo aqui vale 60 graus. Tudo bem? E eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui. Muitas vezes vai vir aqui, assim, no exercício de vocês. Dado que o ângulo entre as retas, geralmente entre os pontos, né? Entre as retas, essa reta continua para cá, né? Então, sei lá, entre os pontos A, O, B. Dado que o ângulo entre A, O, B é 60, então A, O, B é 60, né? 60 graus. Quanto vale o ângulo X? Bom, a gente sabe que em uma reta o ângulo forma 180 graus. Ou seja, aqui nessa reta inteira, em uma reta do T, tem a 180. Ou seja, quanto que falta para o 60 chegar em 180? Então, não sei, vamos colocar 180 menos 60, certo? Que é o todo menos 60. Quanto que dá isso? 120. Tudo bem? Ou seja, o x vale 120 graus. Simples, né? Aqui a gente fala que o ângulo suplementar, né? Lembrem disso, tá? Porque isso é importante. Suplementar é quando forma 180 graus, tá? É porque às vezes ele não vai desenhar a figura, ele só vai falar que o ângulo é suplementar. Então você tem que saber que a soma de todos os ângulos, olha, a soma de todos os ângulos
é 180. 180 graus. A gente vai falar mais pra frente de um outro ângulo, que é o complementar, que vai ser 90 graus. Então, lembrem que suplementar, 80. Tudo bem? Pessoal, nossa aula então era essa. A gente vai fazer mais uma aula aí, para finalizar esse primeiro capítulo. E é isso, tá? Qualquer dúvida, mandem aí no WhatsApp. Tenham ótimos estudos, aproveitem bastante. Obrigado pela atenção. Abraço, até mais. Tchau.